Um animal podia ter cara de cavalo, braços de gorila e garras de predador, e ainda assim comer folhas em silêncio. Para quem sente fascínio por animais extintos, cada criatura parece acender uma parte diferente da imaginação. Um braquiossauro domina o horizonte pelo tamanho. Um dodô cabe quase inteiro numa imagem de fragilidade. Um anquilossauro atravessa a cena como uma muralha baixa coberta de placas ósseas. Mas há fósseis que fazem outra coisa. Eles parecem juntar corpos que nunca deveriam caber no mesmo animal. A biologia moderna já mostrou que híbridos podem existir. Em cerca de 10 a 25% dos casos, cruzamentos desse tipo aparecem ocasionalmente na natureza, embora muitos dos exemplos mais conhecidos tenham surgido por influência humana. Mulas, ligres e outros cruzamentos mostram até onde os corpos vivos podem ser empurrados quando duas linhagens se encontram. No registro fóssil, porém, não há exemplos claros de hibridização verdadeira entre esses monstros antigos. O que existe é mais estranho. Há animais que parecem ter sido montados a partir de peças incompatíveis, como se a evolução tivesse deixado no osso uma provocação. Um focinho familiar aqui, um braço impossível ali, uma postura que não combina com o resto do corpo. Entre os exemplos mais marcantes estão os Chalicotheriidae, herbívoros que apareceram há 33,9 milhões de anos, durante o Oligoceno. À primeira vista, o corpo aponta para um cavalo. Depois, surgem os braços, longos, pesados, musculosos, terminando não em cascos elegantes, mas em 3 dedos funcionais, armados com garras enormes. Não eram primatas perdidos, também não eram cavalos. Pertenciam ao grupo Perissodactyla, a mesma grande ordem que inclui os cavalos como parentes vivos próximos. Essa ligação aparecia no rosto, cabeça alongada, lábios fortes e móveis, preparados para agarrar vegetação macia como se a boca tivesse dedos próprios. Durante algum tempo, a forma da cabeça enganou. Um animal com cara de cavalo parecia pedir planícies abertas, capim baixo e corrida. Mas os calicotérios não foram feitos para vencer uma perseguição em terreno aberto. Os braços contavam outra história. As pernas e os membros dianteiros eram compridos e robustos, mas os braços dominavam a silhueta. Em vez de correr como um cavalo, um calicotério apoiava o peso nos nós dos dedos, lembrando o andar pesado de um gorila. Isso custava velocidade. Em troca, dava alcance. Numa floresta, esse corpo fazia sentido. O animal podia erguer os braços, puxar ramos altos e conduzir folhas diretamente para a boca. As garras, afiadas e grandes, ajudavam a prender a vegetação. Também podiam transformar um gesto defensivo num golpe capaz de afastar um atacante ou um rival. O tamanho completava a ameaça. Os menores tinham dimensões comparáveis às de uma ovelha, e uma ovelha adulta já não é um pacote leve de lã. Alguns podiam pesar mais do que um jaguar. Depois vinham os gigantes. Chalicotherium e Moropus podiam atingir cerca de 2,4 metros de altura ao ombro. Os maiores talvez passassem de 1,1 tonelada. No Eoceno, isso colocava esses animais entre os maiores habitantes terrestres do seu tempo, espalhados por vastas regiões, com o corpo de cavalo, a postura de gorila e mãos que pareciam feitas para agarrar a própria floresta. A pegada deles alargou-se por Ásia, Europa, África e até a América do Norte, mas a Ásia parece ter sido o grande foco de diversidade. Os fósseis aparecem sobretudo perto de zonas arborizadas, como se estes animais se mantivessem nas margens verdes, onde os braços compridos alcançavam ramos altos e as garras fechavam a refeição contra o peito. Quase nunca surgem em grandes concentrações. Em muitos locais, há poucos indivíduos, espalhados, o que sugere uma vida mais solitária do que gregária. Funcionou durante muito tempo. Os Chalicotheriidae resistiram até há cerca de 1 milhão de anos, encerrando uma linhagem de mamíferos tão singular que qualquer comparação direta deixa sempre alguma coisa de fora. Essa mesma estranheza reaparece noutro ramo do Cenozoico, mas com dentes. Um corpo podia lembrar um urso, a silhueta podia lembrar um cão, e o resultado não era nenhum dos dois. Era Amphicyonidae, o grupo que ficaria conhecido como cães-urso. Eles surgiram há cerca de 45 milhões de anos, no Eoceno Médio, na América do Norte, quando havia espaço para predadores maiores ocuparem o topo. No início, porém, não eram colossos.
Dafoenos, um dos gêneros mais antigos conhecidos, podia variar entre o tamanho de um gato doméstico e o de um lobo pequeno. Era predador, mas não vivia só de carne. O corpo mais ágil e a dieta ampla aproximavam-no em função de um chacal dourado atual, oportunista, móvel, capaz de explorar o que encontrasse. Ainda não era a imagem pesada e ameaçadora que o nome cão-urso sugere. Essa imagem chegou depois, quando algumas linhagens ganharam tamanho, massa e presença. Dos cães herdaram membros mais alongados, focinhos compridos e dentes preparados para cortar. Dos ursos tinham o porte, a força e uma forma de apoiar os pés que lhes dava estabilidade quando a presa deixava de fugir e começava a resistir. Dentro do grupo, alguns pareciam mais caninos, outros mais ursinos. Mas a semelhança enganava. Eram uma linhagem própria, parentes evolutivos distantes de ambos, não uma mistura simples colada pela imaginação. O resultado via-se na caça. Mandíbulas especializadas rasgavam carne com facilidade, enquanto corpos largos e musculosos derrubavam animais que poucos predadores conseguiam enfrentar. Com o tempo, os cães-urso espalharam-se por grande parte dos continentes e, em muitos ecossistemas, tornaram-se predadores de topo. Os maiores chegavam, ao que tudo indica, a pesar entre 550 e 773 quilogramas. Mais de meia tonelada de músculo, osso e mandíbula, perto da escala de enormes ursos de Kodiak. Reunidos num só corpo, estes cães-urso eram predadores de uma eficácia brutal, quase donos do território que pisavam. Essa vantagem sustentou um domínio que durou, no essencial, mais de 30 milhões de anos. Com esse apetite, muitas espécies pré-históricas viveram sob pressão constante. Para presas pequenas, médias e até grandes, uma silhueta baixa, larga e pesada no horizonte podia significar o fim. O desenho corporal funcionava tão bem que, a partir de certo ponto, quase deixou de mudar. A mesma receita que os tornou fortes também os prendeu. Há cerca de 5 milhões de anos, o mundo mudou à volta deles. O clima alterou-se, os habitats encolheram, outros competidores entraram em cena e os cães-urso desapareceram lentamente, incapazes de acompanhar a nova paisagem. Ser único pode abrir um império, também pode fechar a saída. Essa armadilha volta a aparecer num animal muito mais antigo, ainda mais estranho do que os cães-urso ou os calicotérios: o Tanis trofeus. À primeira vista, o corpo parece denunciar um plesiosauro, com aquele pescoço comprido demais para parecer real. Mas não era isso. Este réptil surgiu no Triásico inicial, antes de muitos ícones marinhos mais famosos, num período em que a vida já produzia formas difíceis de encaixar em categorias familiares. O Tanis trofeus parecia uma criatura montada a partir de duas ideias incompatíveis: um plesiosauro esticado até ao limite e uma girafa reptiliana, rígida, de cabeça pequena e corpo rente ao chão. A comparação engana, mas ajuda a sentir o choque visual. Os plesiosauros eram animais totalmente aquáticos. Os seus pescoços longos serviam para atacar cardumes à distância, abrindo caminho pela água, onde o corpo recebia apoio de todos os lados. Em terra, essa mesma anatomia perdia força. Um plesiosauro encalhado não ficava apenas fora do seu elemento, ficava preso ao próprio peso, com ossos e músculos incapazes de sustentar o que no mar parecia poderoso. O Tanis trofeus tinha outra solução. O pescoço era extremamente rígido, mais próximo do de uma girafa do que do de uma serpente, sustentado por ossos alongados e por musculatura capaz de manter aquela estrutura erguida. Isso permitia que o animal lidasse melhor com a terra firme. O corpo podia manter-se relativamente estável, em parte porque o pescoço, apesar do tamanho absurdo, era leve para suas proporções e ajudado por tendões fortes. Mas a vantagem vinha com um preço visível. Aquele pescoço não se dobrava em curvas rápidas, não serpenteava, não chicoteava em todas as direções. Movia-se com uma rigidez controlada. Onde uma serpente faria um arco vivo, o Tanis trofeus deslocava uma lança comprida. Durante algum tempo, pensou-se que ele passava quase toda a vida dentro de água.
Depois, os membros e a cauda começaram a contar outra história, porque não mostravam tantas adaptações claras à natação e lembravam mais os de répteis terrestres. Hoje, a imagem mais provável é a de um animal semi-aquático, capaz de viver entre margens, águas rasas e solo firme. Não era pequeno. Os maiores exemplares atingiam até 6 metros de comprimento total. Em alguns casos, só o pescoço ocupava metade dessa medida. Imagine-se a cena sem adornos. Um corpo reptiliano junto à margem, patas firmes no lodo e uma coluna comprida a avançar sobre a água como uma vara viva. O animal parecia herbívoro à distância, mas a boca dizia outra coisa. Ele era carnívoro. Os dentes finos, cônicos e por vezes encaixados uns nos outros mostram uma ferramenta feita para prender presas escorregadias, agitadas, difíceis de segurar. Peixes e cefalópodes podiam ficar presos nessa fileira de pontas antes de conseguirem escapar. O pescoço estranho deixava de ser ornamento e tornava-se alcance. Ainda assim, a forma exata da caça continua discutida. Algumas interpretações colocam o Tanistropheus a nadar atrás de peixes. Outras mostram o animal na margem, baixando o pescoço sobre a água como uma cana de pesca rígida. Há também a possibilidade de ter usado mais de uma estratégia, alternando entre água e terra conforme a presa aparecia. Nesse cenário, a tal girafa reptiliana deixava de ser uma imagem curiosa e tornava-se um predador de pescoço alto, à espera no limite entre dois mundos. A mesma estrutura que dava alcance também oferecia um alvo. Um pescoço comprido demais podia aproximar a boca da presa, mas também expunha carne, vértebras e vasos a ataques vindos da água. Mesmo assim, a fórmula teve sucesso. O Tanistropheus aparece em grande número em formações espalhadas pela Europa, pela Ásia e pela América do Norte. O gênero resistiu durante cerca de 10 milhões de anos. Tempo suficiente para provar que aquela anatomia improvável não era um acidente passageiro, mas uma estratégia que funcionou enquanto o mundo permitiu. E embora fosse muito maior do que os seus parentes, o Tanistropheus pertencia aos Tanistropheide, um grupo inteiro de répteis de silhueta parecida, frequente ao longo da Triássico. O corpo parecia uma solução vencedora, mas também trazia a ferida exposta. Aquele pescoço não ficava alto e fora de alcance como a cabeça de uma girafa. Estendia-se sobre a água, rígido, comprido, oferecido a mandíbulas que podiam surgir de lado ou por baixo. Em muitos fósseis, a marca final aparece exatamente aí. Mordeduras esmagadoras no pescoço, tão violentas que, em alguns casos, quase separaram a cabeça do corpo. Os suspeitos eram predadores do mesmo mundo partido entre terra e água: Notossauros, Ictiossauros e Euveticosauros. Para um animal que caçava na fronteira entre dois ambientes, essa fronteira também podia ser uma armadilha. O alcance dava vantagem, o alcance cobrava o preço. No fim, apesar de todo o sucesso, aqueles animais não chegaram ao Jurássico. A Triássico guardou muitos corpos assim, formas estranhas, eficazes durante milhões de anos, mas presas a especializações que deixavam pouco espaço quando o mundo mudava. Entre essas criaturas, surgiu outra combinação quase impossível, ligada de longe à imagem do mais famoso dos predadores extintos, o Tiranossauro Rex. Só que este não era um dinossauro. Era um parente remoto dos Arcosauriformes, o Erythrosuchus. O Erythrosuchus apareceu no registro fóssil há cerca de 249 milhões de anos, logo depois da extinção em massa do fim do Pérmico. O mundo tinha ficado com um vazio brutal, e o esqueleto deste animal mostra que esse vazio tinha dentes. Visto de lado, parecia uma mistura de Tiranossauro Rex com crocodilo terrestre, montada sobre 4 patas compactas e preparada para violência direta. Quando foi descoberto, a cabeça era tão enorme, tão parecida com a de um terópode, que o paleontólogo responsável pensou ter encontrado algo próximo de um novo predador do tipo tiranossauro. Depois surgiram mais ossos. A verdade era mais estranha. Era um réptil quadrúpede, pesado, com um crânio desproporcionado. E desproporcionado quer dizer isto:
O crânio do Erythrosuchus podia chegar a 1 metro, num corpo de 4 metros. Num gigante de 2 toneladas, a cabeça ocupava cerca de 25% do comprimento total do corpo. Essa cabeça não servia para arrancar folhas com calma. A dieta preferida era vermelha, fibrosa, sangrenta. No seu auge, o Erythrosuchus ocupava o topo da cadeia alimentar, com mandíbulas cheias de dezenas de dentes grandes, cônicos, serrilhados e curvados para trás. Esses dentes entravam na carne sem exigir grande esforço. Mesmo assim, o crânio foi construído para alojar o máximo possível de músculo, como se cada centímetro existisse para fechar a boca com força. A mordida aproximava-se da potência dos grandes crocodilos modernos. Com uma arma dessas, quase qualquer presa ficava ao alcance. Outro predador, armado com seus próprios dentes, podia cair. Um herbívoro grande, protegido por couraças e corpo pesado, também podia ficar gravemente ferido com uma só mordidela. A cabeça decidia o confronto antes de o corpo precisar de correr muito. Por causa dessa anatomia, o Erythrosuchus é considerado um hipercarnívoro, ou seja, mais de 70% da sua alimentação seria composta por carne. Na Karoo, no sul da África do Sul Triássica, esse predador provavelmente atacava animais como Canemaieria, Diademodon e até Listrosaurus. A vantagem era visível no primeiro olhar, a desvantagem também. Concentrar tanto do corpo numa boca monstruosa obrigava o pescoço a servir de suporte pesado, curto e robusto. A cabeça ficava poderosa, mas menos livre. Esse peso também não fazia dele o caçador mais veloz do seu ambiente. Em vez de perseguições longas, o corpo apontava para emboscadas, para ataques lançados contra presas mais lentas, apanhadas perto demais. Força imensa, movimento limitado. Domínio, mas com margem estreita. Talvez tenha sido essa margem que se fechou. Quando predadores mais ágeis e manobráveis ganharam espaço, o Erythrosuchus deixou de acompanhar o ritmo. A sua arma principal continuava terrível, mas o mundo já não premiava apenas a maior boca. A lição fica gravada nos ossos. Escolher um corpo de tiranossauro exige mais do que uma cabeça gigante. Num tronco curto sobre 4 patas, até a mordida mais assustadora pode transformar-se numa prisão. A mistura que parecia condenada ao fracasso deu origem a um predador que durou mais de 15 milhões de anos. Corpo de porco, violência de hiena e parentesco de hipopótamo. Os entelodontes, conhecidos como porcos do inferno, tinham focinhos largos, cascos grandes e fendidos e um estômago que lembrava o dos porcos. Mas essa aparência enganava. A sua linhagem ficava mais perto das baleias e dos hipopótamos do que dos suídeos. Surgiram no Eoceno tardio, pouco antes de a família dos porcos aparecer no Oligoceno. À primeira vista, podiam parecer primos próximos. Nos ossos, a história mudava. O crânio mostrava a ameaça. As mandíbulas eram reforçadas, presas a músculos poderosos, e os dentes enormes resistiam ao desgaste de carne, tendões e osso. Como as hienas malhadas de hoje, esses animais conseguiam esmagar carcaças e chegar ao tutano, rico em energia, cálcio e fósforo. As marcas nos dentes confirmam esse comportamento. O esmalte gasto, riscado e polido aproxima-se de padrões vistos nas hienas atuais. Não era só uma boca grande, era uma ferramenta de partir restos duros que muitos outros animais deixavam para trás. No crânio, saliências ósseas e protuberâncias davam ao rosto uma forma pesada, quase armada. Podiam servir de apoio a músculos da mandíbula e do pescoço, ou de sinal visual em confrontos. De frente, um adulto não precisava correr para impor perigo. Quando a intimidação falhava, vinha a mordida. Músculos bem desenvolvidos, semelhantes aos de um hipopótamo, provavelmente permitiam abrir a boca de forma extrema, expondo uma arcada capaz de agarrar uma presa em movimento. Os cascos não serviam para prender ou lutar como garras. A boca tinha de fazer esse trabalho. Essa abertura ampla podia decidir uma disputa, uma caçada ou a posse de uma carcaça. Um golpe não deixaria apenas uma ferida limpa. Num animal grande como o Deodon, que podia chegar a 750 quilos,
A dentada podia desfazer carne e osso numa massa irreconhecível. Nem todos eram gigantes. Os menores tinham porte comparável ao de um veado grande. Os maiores, porém, eram mais pesados do que a maioria dos cavalos, com a cabeça baixa, o pescoço robusto e a mordida pronta para fechar distância. A força, sozinha, não explica o sucesso. Os entelodontes não eram exigentes. Quando a caça falhava, comiam carniça. Durante períodos secos, esse recurso parece ter sido especialmente importante, algo indicado pela análise isotópica e pelo desgaste dos dentes. Essa dieta larga abriu espaço em muitos ambientes: planícies, florestas, zonas em mudança. Onde outros predadores dependiam de presas específicas, os entelodontidae podiam aproveitar cadáveres, carne fresca e restos difíceis de mastigar. A paisagem podia mudar e eles ainda tinham opções. A partir da América do Norte, espalharam-se por grandes áreas da Europa e da Ásia. Não precisam de ser classificados como predadores de topo para parecerem intocáveis. Um adulto enorme, com crânio reforçado e dentes de esmagar osso, bastava para manter rivais à distância. Essa combinação estranha funcionou durante mais de 15 milhões de anos. Ainda assim, os porcos do inferno acabaram por desaparecer, como os outros híbridos impossíveis desta história. A evolução deixava corpos poderosos no cenário, e depois o cenário mudava. Muito mais tarde, há cerca de 800 mil anos, ainda existiam criaturas como o Civatherium, um herbívoro gigantesco com algo de girafa no corpo e de alce na cabeça. A regra mantinha-se visível nos fósseis. A natureza podia juntar formas familiares em corpos que pareciam improváveis, e algumas dessas formas dominavam durante eras antes de se tornarem apenas ossos no chão. Nos fósseis, a lição fica fria e clara. A forma que abre caminho também pode fechar a saída.